Olá! Estamos aqui para mais uma live. Hoje o tema da nossa live é luto infantil. Nós queremos saber do comportamento das crianças, como é que elas estão reagindo ao luto dos entes queridos. Muitas crianças têm apresentado sintomas diferentes, comportamentos diferentes. E a gente vai saber hoje da psicanalista Rafaela o porquê que isso acontece, se é normal, qual que é o comportamento que a gente deve esperar de uma criança que está em luto. Rafaela entrou, vamos ver. Boa Oi, tarde! boa tarde. Tudo bom, Rafaela? Tudo jóia e você? Tudo bem, graças a Deus. Como eu já te disse anteriormente, para mim é um prazer estar fazendo essa live hoje com você, justo eu que sou fã do seu conteúdo, né? Eu fiquei muito feliz com o convite, Carol. Eu te falei, muito obrigada, né? É muito bom a gente as pessoas reconhecerem, né, o conteúdo que a gente vem trazendo. Eu fiquei muito feliz quando você me convidou. Muito obrigada, eu agradeço a sua participação. Estou ansiosa por essa live, né? Porque realmente, né, Rafaela, é um assunto bem atual. Assim, o luto sempre existiu, né? Só que ele está em alta agora porque são várias famílias em luto, né? De uma vez Sim, só. Mas eu gostaria antes da gente entrar no assunto do luto, eu gostaria que você se apresentasse, falasse do seu trabalho, da sua tá profissão. jóia. Eu sou de Juiz de Fora, né? O Isso. horário tá até diferente aí. Eu sou psicóloga e sou psicanalista infantil. Hoje, meu foco é maior com orientação de pais, o infoproduto e informação que a gente consegue alcançar na internet também, né? Porque não só no luto, que a gente vai ver muito disso, mas em todos os aspectos da criação, quando você consegue trabalhar e chegar com essa informação nos pais, né? A gente consegue ter um resultado muito melhor, tanto das crianças que estão em psicoterapia, né? Quanto das que não estão, assim, a informação chegando aos pais, a gente tem um sucesso muito maior naquilo que é para a qualidade de vida da criança, né? Com Então, o certeza. objetivo é a gente conseguir alcançar bastante isso, essa informação na internet, alcançando os pais, para que a gente tenha cada vez mais um desenvolvimento saudável. Isso mesmo. Acho que a gente tem o mesmo objetivo, com a diferença que eu faço atendimento regular, né? Nas, na Prefeitura de Três Lagoas. Eu vou me apresentar para o seu público, tá? Meu Tá nome é joia. Caroline, eu sou fonoaudióloga, sou de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. E eu atendo no Hospital Auxiliadora, que é um hospital de referência aqui da nossa região. E eu também atendo na Prefeitura de Três Lagoas. Então, eu faço um atendimento de bebê, porque eu faço teste da orelhinha e da linguinha nos bebês do Hospital Auxiliadora, os bebês da maternidade, e eu atendo na clínica do idoso, na prefeitura. Então, eu atendo de mamando a caducando. Então, o meu conteúdo você vai ver que é muito. Eu falo bastante de criança, mas eu também abordo um pouco da saúde do idoso, eu abordo um pouco da saúde do adolescente e dos jovens e adultos, né? E estamos aí. Eu gosto de trazer informação para o pessoal, porque nesse momento de pandemia, nós tivemos um momento que a gente não podia fazer o atendimento presencial, né? E como eu atendo muitas crianças, os pacientes ficaram sem atendimento. Então, de que forma orientar os pais? Vamos falar na Uhum. internet, né? Vamos falar no Com Instagram, certeza. trazer informação para esse pessoal. Rafaela, fala rapidamente para nós sobre a psicanálise, que eu acho uma área maravilhosa. Todo, todo, todos os artigos que eu imprimo para eu ler sobre comportamento infantil têm uma abordagem psicanalítica ali descrita. Eu acho fabuloso. Eu acho um mundo assim, uma coisa maravilhosa. Eu fico É,
como que vocês conseguem fazer essa pesquisa, né? E entrar no inconsciente humano, né? Então, eu tava, assim, porque quando a gente fala em psicanálise, a gente ouve muito, né, o inconsciente, o que aconteceu na infância, né? E eu acho que fica muita dúvida, principalmente do quê? E quando é criança, né? Porque você já tá ali, o que que você vai fazer? Então, é como se fosse a psicoterapia normal, né? E não é. Por quê? Quando a gente trabalha na psicanálise do adulto, a gente vai, claro, investigar a infância, as questões inconscientes que ficaram marcadas e registradas ali, que geraram traumas, que geraram vários sintomas, né, na vida do adulto. Mas quando a gente fala da criança, a importância principal é o lugar que ela ocupa na família, né? O lugar que ela está preenchendo, o que que ela significa para os pais, o que que ela acha que significa para os pais, o lugar que ela está ocupando naquele convívio. E isso tudo, a infância é quando vai, né, marcar qual que vai ser, se ela vai ter um tipo de neurose, né, de psicose, de perversão, tudo isso é marcado na infância, né? Ela vai apenas aí cristalizar os sintomas e vai fixar isso. Então, quando a gente trabalha na psicanálise com a criança, a gente vai evitar que esses sintomas sejam fixados, né? A psicanálise trabalha desde o bebê, né? Em vários casos, ela pode trabalhar principalmente com o lugar da fala para a criança, que é muito isso que a gente vai falar. A gente dirigir a fala à criança, a gente dirigir a fala ao bebê, né? E eu acho que o mais importante que tudo isso é a gente lembrar que eles são, desde o nascimento, sujeitos que a gente tem que dirigir a palavra a eles e respeitar. Porque né, a gente acha que criança quase não tá ali, né? Ela vira quase que um enfeite. Então, Isso, e assim, nós estamos tendo, inclusive nós estamos tendo assim, um problema que é quase uma epidemia infantil de crianças com atraso de linguagem. Crianças que chegam a 2 anos de idade sem falar absolutamente nada. E é justamente isso que você falou. É falta de contato, falta da interação, falta de você perguntar para a criança o que ela quer, né? Então, a gente precisa dar essa palavra à criança, né? Com Como você certeza. própria disse, a gente tem que fazer isso desde o momento do nascimento, que os pais precisam conversar com o bebê, perguntar para ele, mostrar, orientar, explorar os brinquedos com a criança, né? Tem criança que não sabe nem brincar, né? Os pais falam, a gente não sabe nem o que comprar. Mas os pais dão os brinquedos para a criança e a criança não sabe nem brincar. Ela precisa que o adulto refaz aí, né? faça isso com ele, né? Rafaela, vamos entrar então no assunto do luto? Porque alguns pais, algumas pessoas me procuraram para me pedir para indicar uma pessoa para a criança fazer terapia, porque a criança ela está manifestando comportamentos diferentes após a perda de um ente querido, né? Sintomas como agressividade, crise de pânico, a criança fica com muito medo, a criança ela está roendo unha, ela está comendo muito, ela está comendo muito pouco, uma criança que chora demais. Então, eu me peguei também numa situação que eu não soube nem orientar os pais. Porque para mim também é desconhecido como que a gente deve tratar o luto com a criança, né? As famílias estão muito enlutadas, tem famílias que perderam 3, 4 pessoas da mesma família. Então, e é uma perda repentina, e as pessoas não conseguem nem se despedir do seu ente querido, porque em muitos casos não pode mais fazer o velório, né? Contato, né? Que é aquele ritual de despedida. Como que a gente vai abordar isso com a criança? A respeito do luto? Como que a gente consegue comunicar à criança? O que a gente deve fazer nesse momento? Então, primeira coisa que a gente tem que entender que a criança ela faz parte da família, né? Eu não posso, independente se é bebê, se tem 3, se tem 5 anos, é claro que as idades elas vão diferir no que a criança já entende, né, da morte em si. Né? Uma criança de 10, 11 anos, ela já compreende o que está acontecendo, aí a partir dos 7, 8 anos já vai compreender. Antes disso, ela não compreende tão bem, mas aí eu não vou falar para ela, eu vou falar, né, que a pessoa viajou, né, e assim,
o que é importante os adultos entenderem. A criança, ela tem o direito de saber a verdade. Ela faz parte da família, ela tem o direito de passar pelo luto, assim como qualquer outro, né? E o que eu vejo são as pessoas sempre tentando tampar isso na criança. Então, assim, às vezes, vou dar um exemplo, às vezes um animal de estimação morre. E aí Isso. fala que alguém levou, ela foi morar em outro lugar, porque tinha alguém que perdeu o cachorrinho, então a gente precisou dar. E tá sempre tentando tampar isso, né? Só que, na verdade, a mentira e a omissão, eles trazem muito mais prejuízos para a criança no decorrer da infância do que a verdade da morte em si, né? A morte é uma coisa que a gente vai lidar por toda a vida. É Então, assim, é verdade. importante a criança ter o direito de saber a verdade. Ah, mas é bebê, ele não entende. Ele não entende para você, mas o registro, né, psíquico fica, o registro visual fica, que é quando a gente vai ver no Uhum. adulto, né, muitas questões inconscientes. É importante a gente, desde sempre, tratar a criança como um sujeito parte da família, né? Então, se eu Então, o respeito, bebê, por exemplo, pode a falar. mãe faleceu no parto. A gente precisa falar para esse bebê que a mamãe dele morreu. Sim, é necessário falar, porque ele desde sempre ele vai sentir, você imagina, ele já está estranhando N coisas que agora ele está do lado de fora. E além de tudo, ele ainda sente, o bebê ele sente a tensão do ambiente, ele sente a tristeza do ambiente. Então você imagina ele sentindo toda aquela carga sem entender o que está acontecendo, né? É necessário dirigir a palavra a ele, falar, olha, é bebê, é recém-nascido, ok, olha, sua mãe faleceu, né? Se o adulto não consegue falar sobre muito tempo, não consegue ficar entrando em detalhes, ok, mas é preciso dirigir a palavra a ele. É preciso que ele saiba o que está acontecendo como parte da família, né? E Não só principalmente nesse para caso, ele mas ter o assim, sentimento de acolhimento, né? Porque eu imagino que mesmo o bebê, a criança ela sente o desprezo, ela sente a falta de sente, cuidado, ela percebe isso no ambiente, igual você com falou, né? certeza, Então a gente precisa falar verdadeiramente com o bebê, né? Olha, sua mamãe com certeza. morreu, mas a sua vovó tá aqui, ela vai cuidar de você, né? É. E assim, Carol, você E imagina, vamos supor assim que a criança está com o pai. E aí o pai está com aquela tristeza, com aquela dor, né, do que aconteceu, e ele ainda sente que ele não pode falar sobre aquilo com a bebê. Aí acaba que ele para de falar com a bebê porque ele está tenso, está com a cabeça em outro lugar, está chateado. E aí, além dele não estar conversando com a bebê, ela não sabe o que está acontecendo. Então, assim, vai prejudicando N coisas do relacionamento que deveria ser criado ali, né? Agora você imagina, ele conta para ela, ele pode conversar com ela sobre a mãe, ele pode contar como ela era, né? É uma forma até dele trabalhar o luto também. Então, assim, como que é importante não só para a criança falar a verdade, mas para o adulto também. Olha a diferença que dá, né? Quando eu sei que eu tô com meu bebê ali, a mãe dela faleceu, mas eu posso falar com ela, né, com meu bebê sobre essa dor, sobre como que a mãe dela era, né? Então, assim, é muito uhum, importante isso para o bebê, para os familiares que ficaram, para a relação que está sendo criada. trazer boas lembranças daquela pessoa que Claro, partiu. com certeza. Legal. É, e é certo o adulto fantasiar, então, essa coisa de, ai, a sua vovó virou uma estrelinha lá no céu. Vamos lá ver a vovó e vai lá fora, mostra a estrelinha. Como que é isso? É certa essa Eu atitude? assim. Então, os adultos eles acham que está, né, tornando mais leve para a criança compreender, né? Não precisa, você não precisa falar assim, ela morreu, a gente nunca mais vai ver, né? Não precisa ser agressivo. Mas você pode falar, ela faleceu, né? E de acordo, claro, com a religião de cada um, vai ter sua explicação, né? Isso deve ser respeitado. Então, por exemplo, você acredita que a pessoa que faleceu tá no céu, foi para o céu, foi morar com Deus? Que se explique dessa forma. É a crença da pessoa. Agora, eu Sim. mentir dizendo que virou uma coisa que não virou, né? Ou eu mentir dizendo que viajou, isso é errado. Né? Eu acho que assim, uma coisa é a gente colocar enquanto a religião da pessoa respeitando aquilo, que é a religião que a criança vai crescer, e outra coisa é você fantasiar e inventar a história mentindo para a criança, né? É Exatamente. importante que você diga a verdade. Até porque eu já ouvi falar que tem adulto que falou assim: olha, sua avó virou uma estrelinha, ela tá lá no céu. E a criança, com aquele transtorno de comportamento, aquele sofrimento todo,
ela falou um dia assim, vamos fazer um avião para a gente ir lá ver a vovó? Aí Então, como ao que vai? invés de você tratar o luto, você está causando mais sofrimento, né? Com certeza. Porque Porque a criança, ela... é igual você falou, a criança ela vai tentar resolver de alguma forma. Olha só, né? Então vamos construir um avião para ir lá. E aí, você vai ficar inventando mentira em cima de mentira para contornar isso? É Né? verdade, Não é isso, eu acho que a gente fala tanto de ensinar a criança a respeitar, mas a gente não respeita a criança enquanto indivíduo, né? é verdade. Porque você vai ficar inventando história atrás de história e não vai resolver, ela vai continuar não entendendo. E daqui a pouco você já está com uma história tão grande que é o que acontece. A criança ela fica pior pela mentira que ela ouviu do que pela morte em si, né? Porque a morte ela vai em algum momento resolver esse luto, igual todos nós passamos. Mas, e pelas mentiras, né? Meus pais mentiram pra mim, minha avó mentiu pra mim, em quem que eu vou confiar, né? Se É todo mundo tá verdade, sempre mentindo. é verdade. Acaba que a criança não consegue confiar mais, né, no adulto. Com certeza. E como vai confiar, né, Carol? Pois Fica é. difícil confiar com alguém que tá sempre mentindo. Ô, Rafaela, e, por exemplo, o adulto, ele acaba também influenciando nesse comportamento da criança? Com certeza. Você até me falou as questões dos comportamentos, né? Claro que vai variar aí de acordo com as idades das crianças, mas normalmente o que pesa mais é o quê? É o que está acontecendo ao meu redor. Porque é aquilo que a gente falou, os adultos, eles tentam tampar aquilo para a criança, né? Ai, não vamos fazer ela sofrer, não vamos falar sobre. E elas acabam que automaticamente, sem perceber, claro que ninguém faz com a intenção, né? Não é com essa intenção ruim. Mas acaba se afastando da criança, porque a pessoa também está vivendo um luto, né? E ela não Sim, pode falar aquilo com a criança, então acaba que aquilo vai afastando ela da criança. Então a criança, além de estar vivendo luto, ela ainda se sente excluída, rejeitada, né? Porque ela, ao invés de ser acolhida como indivíduo que está sofrendo, eu pelo menos penso que se um amigo perde alguém, a gente não ignora ele, né? A gente vai conversar, a gente não vai entender, vai mostrar, né? Se você precisar, eu tô aqui. Por que com a criança a gente não faz dessa forma? A gente quer ficar em silêncio para evitar, né? é E a criança verdade, tá ali assim, ok, eu tô de luto e tô sozinha, então. Porque é verdade. ninguém tá ajudando ela. Eu Então, nunca tinha assim, é muito pensado importante. nisso. Então, assim, é muito importante o adulto ele trabalhar o luto dele para ele conseguir ajudar a criança, porque se ele não está resolvendo, além do comportamento dele espelhar na criança, porque pode ser que ele esteja, né? Às vezes alguém perdeu, vamos supor, a esposa, né? O marido, assim, que seja a tia, né? E aí a criança às vezes pode estar sofrendo com aquela falta a pessoa que perdeu tá com raiva, tá estressada. E aí acaba que ela tá descontando aquilo na criança, a criança vai espelhar o comportamento também, porque não tem o direito de, né, de explorar e de dizer aquilo que está sentindo também, né? Por isso que é tão Exatamente, importante abrir essa comunicação. principalmente essas crianças que a gente percebe a agressividade, né? Provavelmente o adulto que perdeu o ente querido também teve essa mudança de De comportamento. comportamento, não está conseguindo lidar com esse luto e está refletindo na criança, né? E a criança Com certeza. automaticamente ela imita o adulto. Então, se É, o adulto está agressivo, a criança também vai estar agressiva. Se o porque é adulto o que está ela em tá vendo. pânico, a criança também vai entrar em pânico, né? Com certeza. Porque é o que ela tá vendo, né? O que ela tá aprendendo de como lidar. E aí você percebe como que isso é grave, porque ao invés de a gente ensinar a criança a lidar com esses sentimentos ao longo da vida, a gente está ensinando para ela que a minha resposta é ser agressiva, me ausentar do assunto. Isso gera na criança essa forma de resolver os problemas ao longo da vida, né? Porque ela não está tendo o direito de aprender a lidar com os sentimentos. Fugindo do assunto, não falando nada, né? É. Na E verdade, a aí gente torna tem um tudo adulto que faz a isso. conversar, né? E é Com justamente esse certeza. adulto que vai precisar de tratamento para poder lidar com esse sentimento. Quando a gente entrou nesse assunto de luto, Rafaela, que eu fiz o convite para você, de luto infantil, a gente teve aquela conversa prévia, né? Para a gente combinar o que a gente ia conversar, o que a gente, as perguntas que a gente ia fazer.
e você falou assim, Carol, vou te mandar um material para você ler, para você se inteirar do assunto, porque eu realmente não sabia nada. E eu acabei entrando também na internet e peguei um artigo para eu ler de um estudo de caso, que justamente era uma criança que tinha perdido a mãe num acidente trágico. E a criança estava nesse acidente junto com a mãe. A mãe faleceu, a criança sobreviveu, e quem tomou conta da criança é a avó paterna. Essa avó paterna tinha um bom relacionamento com a nora. E aí no artigo ela fala assim que ela descreveu o comportamento da criança, que a criança estava muito agitada, tinha crises de choro, que a criança estava muito agressiva e que ela percebeu que a avó também não estava tendo um luto bom, que apesar dela ter uma relação boa com a nora, ela não estava aceitando a perda dessa nora. Então ela estava muito triste, ela provavelmente mudou de comportamento. E isso refletiu no comportamento infantil da criança. E ela falou que a criança fez 8 sessões com psicóloga, só que ela teve que mandar a avó também fazer tratamento, fazer psicoterapia. Então ela teve que tratar a avó e a criança, né? E, inclusive, ela conta no relato de caso que ela conversou com a criança e perguntou se ela se lembrava do dia do acidente. E a criança relatou tudo o que aconteceu, nos mínimos detalhes. Então, você imagina o nível de sofrimento que foi, né? Com certeza. E a criança precisava conversar, e ninguém estava conversando com ela. É o que acontece, né? As pessoas, elas acabam se afastando da criança para não tocar no assunto. Aí acontece igual você falou, a criança está ali cheia de coisa para falar, para externalizar, para conseguir resolver, e ninguém quer ouvir, porque tá todo mundo achando que é melhor não tocar no assunto, né? Tipo, ela não vai lembrar, né? Como que é, né, ruim essa forma de lidar com a criança? E a gente realmente não tem essa noção, né? Eu, por exemplo, eu não tinha noção nenhuma disso. Eu achava que virou uma estrelinha no céu, que é aquilo que a gente fala geralmente. Isso faz um mal absurdo, né? E olha que eu sou da área da saúde. Por isso que eu acho fantástica essa parte da psicologia, da psicanálise, porque ela aborda uns assuntos que a gente não tem noção de como agir, que ela investiga o comportamento, né? E como que é importante isso? Rafaela, quais são os sintomas que geralmente acontecem no luto infantil? De forma geral, o luto em si, ele vai ter as mesmas fases, né, para a criança e para o adulto. Todo mundo passa por todas as fases, né? A criança também não necessariamente vai passar. A gente vai considerar, eles têm uma ordem, mas não segue essa ordem, né? Ninguém segue, né? Porque a gente não escolhe se viver o luto. Mas é a negação, né? O isolamento, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. Vai se passar pelos 5, né? Vai ser nessa ordem? Não. Mas o principal é que a gente vai ter, igual a gente falou, essa questão da criança vai estar espelhando o adulto. Então, que forma que o adulto está resolvendo essas questões, né? Porque é normal que a criança vai ficar triste, né? Eu falar assim, nossa, ela tá com problema de tristeza porque ela perdeu. Todos nós vamos ficar, né? Quando a gente perde alguém, a gente fica triste. Quando a gente vê as notícias na televisão, né, Carol, do nosso cenário triste no país, a gente fica triste. Não foi ninguém direto a mim, mas eu fico triste, né? Então, assim, a gente vai lidar como se isso fosse um problema, né? O luto, ele não é uma doença. Ele precisa ser vivido, ele precisa ser respeitado, né? Eu não tenho que evitar ou achar que tudo que vem do luto é um problema. Não é, a pessoa ela vai ficar triste. É esperado que alguém que perdeu alguém fique triste. Os sinais de alerta são quando isso está durando muito tempo, né? Seja para criança, seja para adulto. Ou se está externalizando muita raiva, né? Aí sim pode vir a ser um problema. Mas, de forma geral, a gente pensar que a tristeza é um problema do luto, não, ela é uma fase do luto, ela faz parte do luto, eu preciso ficar triste também para superar. Não adianta fingir que nada aconteceu, né? A gente sofre quando a gente perde alguém, isso é normal. Isso.
É uma coisa que a gente precisa vivenciar, né? A gente não tem como fingir que não aconteceu. A gente precisa vivenciar, tem esse sofrimento, né? A gente Falar passa um sobre, período né? falar sobre isso. Por mais que algumas pessoas já sejam muito fechadas, né? Então, o que que você sugere? Qual que é a sua orientação para esse processo de luto? Quais são, assim, os principais... Quem é a pessoa que deve procurar ajuda especializada? Que família é essa? Então, eu acho que vai depender muito da questão da religião. Por quê? Algumas religiões que acreditam, né, que a pessoa está viva em outro lugar, né, ou que vai voltar, talvez isso seja mais tranquilo para aquela família lidar. Agora, se o adulto cuidador principal está com muita dificuldade de se comunicar com outras pessoas ou mesmo com a criança, eu acho que é importante já orientar que ele busque ajuda, porque isso pode gerar problemas mais graves e de estresse de situações que sejam realmente graves na vivência com a criança, né? A criança que apresentar problema de mudança de comportamento muito, muito grande. Porque, igual você comentou assim, tem criança que está comendo muito, que está roendo a unha, isso tudo já demonstra, já não diz só do luto, mas de uma fixação oral que talvez já tinha em outras coisas, e agora está se agravando, né? Porque a forma que a criança aprendeu de lidar com aquela ansiedade. Isso também deve procurar ajuda, porque senão os problemas disso na vida adulta são os vícios orais, né? Que pode envolver comida, cigarro, bebida, né? Roer tudo. Então, Sim. assim, isso, a agressividade, seja no adulto ou na criança, é sempre um sinal de alerta, né? Porque é importante a gente ensinar a criança a falar sobre. Eu estou com raiva porque minha mãe morreu, eu estou com raiva porque meu pai morreu. Ok, só que você não pode agredir as pessoas por isso, né? Então é importante a gente ensinar a criança a falar sobre. Só que o adulto precisa saber falar sobre. Então, assim, a criança que não está com... né? Exatamente, ela não sabe. Lidar com isso. Então, assim, se os adultos cuidadores já têm essa dificuldade, pode ser já necessário procurar um atendimento que seja para a criança, para eles receberem essa orientação indiretamente, né? De como agir. Porque eles estão com dificuldade que pode refletir no comportamento deles com a criança, e é o que eu estou ensinando para a criança também de retrair aqueles sentimentos, que aí podem gerar outros problemas para a criança futuramente. Né? O luto vivido, ele vai ser resolvido, né? Ele faz parte da vida toda. Então é importante explicar para a criança sobre os sentimentos. A partir do momento que está tendo agressividade, isolamento, né? Tudo isso, tanto por parte do adulto quanto da criança, é necessária ajuda. Certo. E no caso de não haver tratamento, por exemplo, a família não tem essa informação, ela não sabe lidar com o luto mesmo, ela não informou a criança, não conversou com a criança a respeito da perda desse ente querido. A criança está apresentando esses sintomas de agressividade, isolamento, tristeza, crise de pânico, etc. Isso na vida adulta ou na adolescência, isso pode evoluir, Rafaela, para uma depressão e uma tentativa de suicídio, de autolesão? Isso pode evoluir, porque essas atitudes autodestrutivas, né, elas são em grande parte da raiva e do ódio e da depressão, né? São as coisas que vão causar essas atitudes. Então, quando eu não trato isso, foi o que a gente, né, estava falando, a importância de quando a gente vê a psicanálise do adulto é exatamente restaurar isso que aconteceu na infância, né? Porque quando eu vou atender um adolescente, o que aconteceu antes que está fazendo ele ficar assim agora? Por quê? Você concorda comigo que uma criança que aprende a falar sobre os seus sentimentos, ela aprende a resolver de outras formas que não são agressivas, e ela tem uma liberdade, um acolhimento na família, as chances dela desenvolver outros transtornos ao longo da infância, adolescência e na vida adulta são muito menores, porque ela aprendeu a resolver, ela aprendeu a lidar, ela aprendeu a falar, né? Agora, quando a gente não aprende, ou quando a gente cala a criança nisso, eu vou ensinar para ela a viver a vida assim, né? Calando, retraindo, e aí pode causar uma depressão, porque não consegue falar sobre,
né? Ela pode ficar com muita raiva no futuro, até mesmo às vezes dos pais, de não ter se sentido acolhida. Então isso gera problema na relação familiar, ela gera problema de comportamento, problemas sociais, de relacionamento de todos os tipos, né? A gente vai ver trabalho, vida amorosa, com os amigos, porque a pessoa ela não sabe resolver, né? Isso é muito, muito urgente. Isso mesmo, muito boas suas orientações. Queria perguntar aí para os nossos seguidores se tem alguma dúvida. Eu acho que deixa eu ver aqui, Alguém tinha feito uma pergunta. a Mariana, né? Se isso Isso. se aplica ao comportamento do pai da criança também. Eu acho que ela Mariana, falou na hora da avó, que você falou, né? sim, que a avó estava apresentando um comportamento diferente, e a avó ficou responsável por cuidar da criança, né? E a criança estava apresentando toda aquela dificuldade de lidar com esse sentimento por causa do comportamento da avó. Então, a avó teve que fazer o tratamento também com outra psicóloga, né? E essa outra psicóloga tratou só da criança. Aí, se a criança recebesse o tratamento sozinha, provavelmente, Rafaela, não ia ter uma boa evolução, né? Porque o problema ia era demorar a avó, mais. né? Ia demorar muito mais, com certeza. Ia demorar muito mais. Então, a psicoterapeuta ela precisou encaminhar a avó para a avó aprender a lidar com esse luto, aprender a resolver isso, falar das questões dela, né? Para ela saber lidar com essa criança que estava em luto também. Com certeza, Então, e acolher, né? Então, nisso daí, Rafaela, a gente percebe, de forma inconsciente, né? Acabou na fonoaudiologia. Porque as pessoas precisam falar. Precisam muito. Elas precisam se comunicar, né? Olha como que é importante. Até na nossa conversa, você falou assim, que tinha que dar a palavra à criança, né? Dar a palavra. A palavra é fundamental. E a palavra é conversar, falar, perguntar, né? Eu acho que algumas crianças, até com pouca idade, você tem condições de perguntar para ela como que ela tá, né? Isso é até um estímulo para o desenvolvimento da linguagem da criança. Filho, como que você tá? Né? Você perdeu a sua mamãe, mas o papai tá aqui. Fala para o papai o que você precisa, né? Como que você tá? Você tá triste? O papai também tá triste. Mas nós vamos conseguir ficar feliz, né? Então precisa conversar, precisa ter esse diálogo, né? Com certeza. De forma inconsciente, assim, pensando no luto, a gente acabou caindo na fonoaudiologia. Com certeza. Porque é exatamente esse lugar da fala, Carol. Exatamente, no lugar da fala. E se é uma criança que tem um atraso de fala, a gente precisa falar da mesma forma, né? Por exemplo, uma criança autista. Olha só, uma criança autista perdeu o pai. O que a mãe precisa fazer? Precisa falar. Contar. Né? Você acha que é saudável levar a criança no velório, a criança participar do enterro desse ente querido? Eu fiz até um post essa semana com uma frase da doutora, que eu te mandei os textos, que ela fala que é importante a criança participar dos ritos de luto, né? Quando a criança já está um pouco maior ali, considerando aí a partir dos 5 anos, que ela já consegue entender um pouco mais, eu acho importante você deixar a criança decidir, né? Aconteceu isso, né? Essa pessoa faleceu, existe um velório que as pessoas vão para se despedir. Você quer ir? Né? Ela vai estar deitada, você não vai poder conversar, você quer ir? Por quê? A criança precisa ver? Eu acho que não. Mas negar ela de ir, né? É mais uma forma da gente excluir ela desse sentimento que ela está tendo de sofrimento, da gente excluir ela dessa parte da família que ela é, né? Agora, eu tenho que levar. Não, se a criança falar, não, eu não quero ir, você vai forçar a criança a ir no velório, né? Agora, tem caso que a criança
quer ir e os pais não deixam, tipo, não, vai fazer mal, não sei o quê. E a criança ainda fica com aquele sentimento de que se todo mundo tá indo despedir, por que que eu não posso? Né? É tanta coisa, é tão complexo a gente negar esse direito à criança de escolher. Não precisa deixar ela ver. Eu acredito que é uma imagem, né, forte até pra gente, mas negar ela de ir, né, de despedir, né, da forma que seja dela, e excluir ela desse momento da família é grave. Certo. Então, Rafaela, para aqueles pais que perderam algum ente querido e a criança está apresentando um comportamento diferente, eles precisam conversar com a criança, né? E você sabe, então, o motivo que a criança está triste, é porque ela perdeu o pai. Então, eu preciso falar para ela, filho, o papai, ele faleceu. Ele não está mais aqui conosco. O papai não vai mais voltar. É muito triste isso, mas tem que falar, né? A Josiane está perguntando aqui se esse assunto não provoca mais dor na criança, mais sofrimento. Deixa eu ver. Conversar falar sobre o assunto, não. Não, porque a criança, ela percebe o que está acontecendo, né? Ela percebe os adultos se juntando num canto para falar e excluindo ela. Ela percebe o sofrimento que está no ambiente, ela percebe a raiva que está no ambiente. Quando ela não sabe o que está acontecendo, além dela sentir todos esses sentimentos juntos, ela ainda se sente excluída, ela ainda se sente rejeitada. Por quê? Por que está todo mundo e eu não tô? Né? Por que todo mundo pode saber e eu não posso? Né? Se eu não tô vendo fulano, que eu tanto gosto, por que ninguém me fala? Né? Sem contar que ao invés de você aproveitar para ensinar as crianças sobre os sentimentos e acolher a criança, mostrar que apesar da dor, você tá ali. Ela pode conversar com você, ela pode te falar quando sente saudade, vocês podem fazer coisas juntos também que se sinta melhor, né? Para que ela se sinta melhor. E é saudável a gente manter a memória da pessoa que morreu? Por exemplo, fulano, seu pai fazia isso, vamos fazer isso, porque ele gostava da gente, que a gente fizesse isso. Ou olha que prato delicioso, era o prato preferido da sua avó. É saudável a gente falar e lembrar da pessoa que faleceu? Se for uma necessidade do adulto, né? Eu acho importante, porque, vamos supor, meu marido faleceu, eu quero fazer um prato que ele goste, eu vou deixar de fazer. Você percebe como que isso é uma forma de não viver o luto, né? Eu vou deixar de fazer porque eu não quero lembrar, não vou trazer essa lembrança. Agora, se não é uma vontade minha enquanto adulto, né? Eu quero só fazer isso pro bem da criança, eu acho mais bacana a gente perguntar para ela, o que a gente pode fazer, né, para você ficar melhor? Tem alguma coisa que você quer fazer, que você pelo papai, né? A gente dá esse lugar da criança escolher, porque às vezes, se não é uma necessidade para adulto, ele acaba inventando aquilo para criança, às vezes também não vai fazer diferença para criança, ou pode ser pior. Né? Então, a gente deixa a criança também sugerir. O que você acha que a gente pode fazer? Eu acho que a gente pode cantar uma música que o papai gostava, que a mamãe gostava. Então, vamos cantar essa música, né? Agora, se for uma necessidade do adulto, também acho importante, porque senão, às vezes, o adulto quer fazer alguma coisa e ele deixa de fazer, né? Ou deixa de falar aquilo em determinado momento para não tocar no assunto. E acaba que a gente volta para esse ciclo de achar que o luto não pode ser vivido, que a gente tem que ficar quieto e esquecer o que aconteceu para ninguém sofrer. E não é assim que a gente lida né, com os problemas, nem com a morte, nem com nada. É importante falar sobre. Tem que ficar de frente, né? Eu vi sua Carol, tinha duas coisas aqui. A Raquela perguntou se existe tratamento conjunto para os familiares e a criança, ou se é sempre separado. Não, pode existir sim no atendimento familiar. Pode existir no atendimento familiar, mas não sei se no luto é a melhor opção, não, Raquel. Para o luto é bacana esse tratamento mais individual mesmo. Porque cada um vai ter, né, uma necessidade. Sim. A Camila Bispo queria saber como falar para o filho dela de 5 anos que perdeu o pai. Aconteceu há 1 ano e 5 meses já. E ele pergunta pelo pai diariamente, ela não sabe explicar. Camila, é importante falar com ele o que aconteceu, né? Você não precisa entrar em detalhe, né? Você não precisa ficar
contando tudo o que aconteceu, né? Não sei a forma como aconteceu, mas é importante você falar que o pai faleceu, se você se sentir bem, falar da forma como foi. Se você não, se criança, né, às vezes já com 5 anos vai perguntar mais coisa e você, né, como pessoa que também perdeu, não for capaz de falar, se te doer muito, você pode pedir que ele pergunte a outra pessoa, né, mas não negue a ele o direito de querer saber, não falar que, não, deixa isso pra lá, não pergunta, foi só isso, né, você pode falar, filho, eu não consigo ainda falar, né, tão bem sobre isso, porque me dói. Mas você pode perguntar para sua avó e para o seu tio, que talvez eles vão conseguir te explicar melhor. A criança ela tem o desejo de saber, ela está ali curiosa, e ela tem o direito de saber, né? Se a mãe não conseguir entrar em detalhes e ficar falando muito sobre, é importante que ainda assim ela deixe que a criança faça essa pesquisa para ter as informações. Certo. Mais alguém tem alguma dúvida? O pessoal que está aí nos assistindo. É um assunto muito difícil, né? Eu não. Com certeza. Sempre que a gente vê assim que a pessoa perdeu um ente querido, a gente não tem nem palavras. Por exemplo, se eu vou num velório e eu vou com a pessoa, vou falar com a pessoa, cumprimentar a pessoa que perdeu o ente querido, a gente não tem nem palavras, é aquela coisa, meus sentimentos. É uma coisa muito fria, muito formal, né? Com certeza. E às vezes a gente não consegue falar nada. Eu sou uma pessoa que eu não consigo falar nada. E se eu for falar, eu acabo chorando junto. Uhum. Né? Então eu imagino como que é essa fase de você ter que lidar com o luto e ainda ter que lidar com uma criança, né? Não é fácil, né, Carol? Eu acredito que as pessoas que não conseguirem lidar com isso, elas precisam mesmo lançar mão de um tratamento especializado, de conversar com alguém, com um amigo. Olha, eu não estou conseguindo falar com meu filho. Você consegue falar para ele que o pai dele morreu do jeito que morreu e responder os questionamentos dele, porque eu não vou conseguir lidar com isso, né? Porque o adulto também tem uma fase crítica difícil de aceitar. Sim, com certeza. De aceitação, né? Então, eu acho que a gente conseguindo mostrar para as pessoas que elas precisam falar, no momento que elas precisarem desse recurso, por exemplo, no futuro, eu vou perder uma pessoa querida, eu já sei que eu vou precisar lidar com isso e orientar os meus filhos a respeito disso, eu já tenho com quem contar, né? Com uma tia mais, com a tia, com o tio, com os avós, para conversar com essa criança. Tem mais alguma orientação, Rafaela? Não, eu acredito que é isso mesmo. O importante é que isso não seja calado, né? Não seja escondido e também não seja inventado histórias a respeito do que aconteceu. É o que a gente falou, se a pessoa não consegue ainda falar sobre, né? Que ainda assim, ela fale brevemente, né? Faleceu, né? Mas pergunte a outra pessoa. Não inventar história, não calar o assunto também, não deixar a criança falar. Né? Você pode não conseguir falar, mas se a criança quiser falar, escute, né? Você escutaria uma outra pessoa da sua família falando sobre aquilo? Então, escute a criança também. É importante demais a gente deixar a criança aprender a lidar com esses sentimentos. Que muitas vezes, se ela for acolhida, vai ser mais fácil do que para o adulto. Né? O importante para a criança é o acolhimento. Ela se sentir que, apesar da dor, a mamãe ou o papai ou a vovó estão ali por ela, vão acolher, né? Vão abraçar, que eles podem fazer outras coisas juntos, né? É importante ela se sentir abraçada pela família nesse momento. Isso, ótimo. Então, pessoal que está aí nos assistindo, duas coisas muito importantes. Falar e acolher essa criança, né? Falar e acolher. Com certeza. E a estrelinha a gente deixa lá no céu. A gente não pode fantasiar a morte, né? Até imagina a hora que a criança começar, né? Nossa, quanta gente que morreu que tá lá em cima, né? Imagina aquele céu estrelado, que coisa, né? Mas né? Não tem muito sentido a gente fantasiar desse jeito. É verdade. E eu acho não que é o melhor muitos caminho. aspectos da vida que a gente não pode fantasiar para criança, né?
mas esses outros assuntos vão ter que ficar para a próxima live. Com certeza. Essa foi maravilhosa. Eu Carol, agradeço obrigada. aqui Adorei. a sua atenção e a sua dedicação aqui na live, Rafaela. E agradeço a todos aí que prestigiaram essa live, né? Espero que ela tenha sido bem instrutiva para todos. E nós vamos ficar aí à disposição de vocês para tirarem as dúvidas, né, que surgirem aí ao longo da semana. Eu vou ficar à disposição de todos. Muito obrigada a todos. Um excelente fim de semana, um ótimo domingo. Para você também, Carol, muito obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Tenha uma boa noite. Tchau, tchau.